Olá, está começando mais um Cenários. Hoje a gente vai conversar com o Marcos Monteiro e o Renato Torres sobre cibersegurança no Brasil. O Marcos é graduado em projetos de implementação de redes de computadores, com especialização em computação forense e perícia digital. Também tem especialização em ciências penais e segurança pública, MBA em gerenciamento de redes e telecomunicações e um mestrado em informática aplicada. Atualmente, o Marcos preside a Associação Nacional dos Peritos em Computação Forense. Já o Renato é formado em Direito, com especialização em Direito Digital, Compliance e Proteção de Dados Pessoais. Atuou como presidente da Comissão de Direito da Tecnologia da Informação na OAB Ceará e atualmente é responsável pela proteção de dados pessoais da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Gostaria de dar as boas-vindas aos nossos convidados, começar aqui pelo Marcos. Tudo bom, Marcos? Seja bem-vindo aos Cenários. Tudo bem, bem-vindo. Muito obrigado aí pelo convite aí, viu? Muito bem, Obrigado, Renato, seja Kérlia. bem-vindo também. Muito obrigado, Kérlia. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos e a todas. Prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Vamos começar. Minha primeira pergunta é para o Renato, tá bom? Renato, eu gostaria que você falasse para a gente como que o mercado de cibersegurança evoluiu no Brasil e qual o tamanho desse setor atualmente. Esse, Kérlia, é um setor realmente que só vem crescendo, né, nas últimas décadas e aí com a popularização e a facilitação, né, do acesso à internet e a capacitação, né, também das empresas, os investimentos, né, das empresas no setor de tecnologia da informação, por uma necessidade também, né, de mercado, inclusive, esse setor da cibersegurança, ele realmente teve aí um boom, né, por assim dizer. Ele cresceu bastante, o setor movimenta aí bilhões de dólares, né, todos os anos, e a tendência, né, desse setor é aumentar, né? Então a gente acredita que a cibersegurança ela vai ser, na verdade, já é algo inerente a qualquer empresa, né, que se preze. Certo. É, Pois não. Você quer concluir? Sim, então esse setor, né, de cibersegurança é um setor que ele vem crescendo a cada dia que passa, né? Porque os incidentes estão acontecendo, esses incidentes vão ficar cada vez mais frequentes, mais especializados, mais perigosos. Então, as empresas aí, não só as empresas, mas também os órgãos públicos, né? Vão investir cada vez mais nesse setor, não tem dúvida. Certo. E, Marcos, agora fala para a gente qual foi a dimensão dos danos causados por ataques cibernéticos em 2024. Olha, quando a gente fala em Brasil, registrado tem mais de 2.200 ataques registrados, com expectativa para 2025 ter um aumento aí de 38%. De todo modo, eu não gosto muito de estatísticas relacionadas à área de segurança da informação, porque invasões de dispositivos informáticos é que nem chifre. Dificilmente a gente fica sabendo, e quando sabe, a gente é o último a saber. Você tem noção, as empresas têm uma média de 4 meses e descobrem que foram invadidas. Então, ela foi invadida hoje, 4 meses depois ela ficou sabendo que foi invadida, quando se tem sorte de ter sido invadida. Raramente alguém reporta isso, apesar de que novas legislações aí meio que obrigam que isso seja reportado, mas ainda não é cultura do brasileiro, principalmente, reportar isso. Então, se você olha para 2.200 ataques, pode pegar um número bem superior a isso e, obviamente, vai ser sempre desconhecido, né? Então, estatística na área de segurança da informação é sempre algo muito menor do que a gente consegue imaginar. Agora, quando relaciona-se a invasão de dispositivos informáticos diretamente a um prejuízo financeiro, os números não são nada bons e aí já se aproxima um pouco mais da realidade. A previsão agora para o ano 2025 é algo em torno de 10 trilhões de dólares no mundo, a previsão para o prejuízo a partir de ataques cibernéticos, deixando claro que, você tem noção, muitas outras quadrilhas que atuavam até então com outros tipos de crimes, como o tráfico de drogas, por exemplo, estão migrando há tempos para crimes cibernéticos. Vira um mercado bem interessante para o crime.
E, Renato, quais são as principais ameaças digitais que afetam as empresas e os indivíduos atualmente no Brasil? Hoje nós temos aí o conhecido, né, acho que no topo da lista, se não o primeiro, mas um dos primeiros aí, né, que é o sequestro de dados, né? Então, é o chamado ransomware, né, onde ali a empresa ela é infectada com algum tipo de malware que ali acaba bloqueando, né, o banco, um banco de dados, um HD, né, então vários bancos de dados da empresa e ali os criminosos eles pedem um valor, né? Geralmente eles pedem criptomoeda, né, para dificultar, né, o rastreio aí, para liberar esses dados, né? Então, geralmente, se você me perguntar se vale a pena pagar o resgate, pois é, aí é que tá. Geralmente, o que acontece é os criminosos ficarem extorquindo, né? Extorquindo ali a empresa, sempre pedindo mais e mais e mais. Então, vai muito do caso concreto ali, da situação, né? É, então, para você ali conseguir pagar o criminoso ali numa criptomoeda sem saber, né, se realmente vai ter a devolução daqueles dados, é uma situação muito delicada. Então, realmente, as empresas sofrem muito, sofreram muito com isso nos últimos anos, né? Principalmente após a pandemia, né? O aumento aí do trabalho remoto, todo mundo em casa, né? Então, aquela questão de uma mudança, né, de cultura. Então, o ransomware, eu acho que ele está aí no top um. Depois a gente vem ali com o phishing, né, a engenharia social, né, e agora, inclusive, com o uso aí de ferramentas de inteligência artificial, né, para aprimorar essa engenharia social. E o que é o phishing, né? O phishing nada mais é do que o criminoso preparar um ambiente ali que simula, né, um ambiente, digamos, um ambiente real ali da empresa. Então, vamos lá, empresa A.com.br, o criminoso cria um site lá, empresa A, underline, então aa.com.br, ali o usuário acaba entrando ali no site do criminoso, às vezes errando ali uma letra, um número no teclado, acha que está num ambiente ali real, mas na verdade ele está num ambiente controlado ali pelo criminoso, e aí o cenário pode ser dos mais, né, diversos, né? Então, bancos já sofreram com isso, né? Órgãos, instituições, né, já sofreram com isso. Então, esse é um tipo de ataque que vem, que é muito popular também, né? Outro, por exemplo, a exploração, né, de vulnerabilidades aí na nuvem, ou então nos próprios servidores, aí ataques nos dispositivos aí de internet das coisas, né, as Alexas da vida, né, e outras ferramentas como, sei lá, Smart TVs, Smart Freezer, micro-ondas inteligente, máquinas de lavar inteligente, né, aparelhos hoje que a gente vê que os mais de ponta, né, são conectados ao Wi-Fi, você consegue ali manipular os teus eletrodomésticos, né, de onde você estiver. Então, isso aí, se você não tiver uma cultura, né, de segurança e um pequeno investimento, né, também nessa questão, você saber colocar esses dispositivos, né, num ambiente seguro e controlado, tá? Agora partindo um pouco mais para o usuário doméstico, mas para a empresa também não é tão diferente, né, essas dicas, né? Então, depois a gente tem também fraudes, né, e roubos aí de dispositivos móveis, né? A gente sabe todo dia aí centenas ou milhares de pessoas têm seus celulares subtraídos ali, né? Então a gente sabe que nossa vida todinha está dentro de um dispositivo desse. É quase impossível você sair de casa hoje sem seu celular, né? Aí hoje tem aquela questão do celular do bandido, né? Então, hoje, algumas pessoas, infelizmente, isso acontece, essa mudança de cultura acontece só quando a pessoa já passa por uma situação dessa natureza, né? Ou seja, o cara tem os aplicativos de banco ali, ou cai num golpe porque o criminoso se passou por alguém do banco, né, ou de alguma instituição, ou então porque realmente ele foi invadido, né, ou teve o seu dispositivo ali infectado com algum tipo de vírus, e ali o criminoso conseguiu acesso aos dados ali bancários, outros dados pessoais dele. Então, assim, hoje a pessoa já deixa o celular em casa ali com os aplicativos de celular, já alguma coisa, né? Então ela sai só com outros aplicativos, sei lá, um Uber da vida, né, WhatsApp, né, alguma coisa assim. Mas os de banco, né, transações financeiras, investimentos, esse dispositivo fica em casa. E assim, por fim, a gente tem ataques diretos, né,
a empresas específicas, né, em ramos específicos da sociedade, por exemplo, setor de energia elétrica, fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água, fornecimento de telefonia, seja ela móvel, né, ou fixa, ou até de provedores de internet. Então, esses ataques criminosos mirando nessas empresas-chave da sociedade, imagine aí o cara parar ah, o sistema de trânsito de uma determinada cidade, né? Apagar os faróis, ou então causar uma pane, ou então cortar o fornecimento de energia elétrica. Olha o tamanho do prejuízo, né? E aí, por fim, né, o uso de deepfakes, né, que a gente também, existem vários casos aí emblemáticos, né, teve até um que se passou por um executivo, né, de uma empresa, e o cara conseguiu participar de uma reunião ao vivo e fazer com que a empresa fizesse uma transferência ali bilionária, né, uma quantia altíssima, utilizando aí de um deepfake muito bem elaborado, né, que é o que ele monta ali, se passa por alguém, né? O criminoso se passa por alguém utilizando tecnologias ali de inteligência artificial para simular o rosto de outra pessoa e a voz, né? Então, esse tipo de ataque também não pode ser descartado, né? Hoje está cada vez mais comum, né? Certo. Marcos, fala para gente, além da perda financeira, né, que você estava falando sobre a questão do prejuízo financeiro, né? Além do prejuízo financeiro, quais são os outros impactos que um ataque cibernético pode trazer para uma empresa? Olha, o ataque cibernético, ele diretamente, quando a gente. Isso é interessante. Academicamente, quando a gente analisa o risco ele é calculado pela probabilidade de uma ameaça explorar uma determinada vulnerabilidade. Isso é muito interessante, né? O fato de você ter uma vulnerabilidade não quer dizer que você tem alguém que queira explorar essa vulnerabilidade, certo? Eu até gosto de exemplificar isso, que se der um terremoto, meu prédio cai. Ou seja, ele é vulnerável a terremoto. Só que não existe estatisticamente uma probabilidade de ocorrer um desastre como o terremoto aqui no Brasil. Aí você olha para a estatística, né? Ou seja, existe a vulnerabilidade, mas não tem quem queira explorá-la. Isso é apenas no que relaciona-se à probabilidade de uma ameaça explorar uma vulnerabilidade. E um outro ponto que nós temos que levar em consideração para a análise do risco é o impacto, né? E o impacto, ele relaciona-se ao número de usuários afetados, aí você tem um impacto financeiro, você tem um impacto de disponibilidade, que afeta outros contratos, ou seja, o impacto de você não conseguir cumprir contratos, e você também tem o impacto da imagem, que pode ocorrer. Tudo, obviamente, depende, e o risco ele é sempre calculado pelo nicho de negócio, para cada tipo de negócio, você vai ter o impacto, e é diferente, não só na dimensão quantitativa, como qualitativa também. É óbvio que existem empresas que é inconcebível que sejam invadidas, porque são empresas que vendem a segurança, né? E aí realmente o impacto na imagem é muito maior do que até outras empresas também. Quando a gente fala invasão hoje, informática, ele ainda vai reproduzir outros impactos, além do financeiro, além da imagem, mas o fato de você descumprir algo que você precisa estar de acordo, né? E esse de acordo pode ser uma instituição bancária que tem que estar de acordo com o Banco Central da vida, ou mais recentemente que engloba todo mundo, pequenos, médios e grandes empresários, que é a boa velha Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei aí que parece que vai pegar, né, doutor Renato? Parece que no Brasil tem muito disso. Essa lei vai pegar ou não vai pegar? É, Né? Porque lá em é, 2012, você já tinha um marco civil da internet que, se você olha para o artigo 154A, que fala sobre invasão de dispositivos informáticos, o 154B exige-se que esse crime seja uma ação pública incondicional à representação. Ou seja, uma instituição pública, da administração direta ou indireta, que fosse invadido, ele tinha que reportar essa invasão e não é opção.
Tá certo, doutor? E ainda hoje não se faz, raramente se faz. Então, tem algumas leis ainda, tem algumas questões que você não está de acordo com a legislação pelo fato de você ser vitimado aí também para uma invasão de dispositivos informáticos. A LGPD legisla especificamente se caso nesta invasão você tenha dados privados, e é muito comum que tenha, né? Algum dado privado, porque ou é dado privado seu, ou é dado privado do seu cliente, ou dos seus funcionários, então dificilmente não vai ter, e você tem a obrigação de reportar, e você ainda vai sofrer sanções e multas e qualquer outro tipo de problema também por ter sofrido uma invasão. É difícil, viu? Renato, com a crescente digitalização, como que a gente pode se proteger, né? Proteger as informações pessoais e sensíveis em um ambiente com grandes volumes de dados expostos? Acho que o primeiro ponto aí é a disseminação, né? A sociedade como um todo, ela precisa ter consciência da cultura de privacidade e proteção de dados pessoais. O que que é isso? A gente precisa acordar e saber que hoje o nosso dado não é que é o novo petróleo, ou que vai ser o novo petróleo, já é há muito tempo, né, o petróleo. Então, primeiro é o cidadão, a sociedade como um todo, ter consciência disso. Né? Ó, poxa, meus dados aqui valem alguma coisa, eu não posso sair distribuindo, né, gratuitamente, ou então mediante ali a apresentação de algum desconto, né, como a gente cansa de ver em farmácia e vários outros estabelecimentos, né? Começa daí. E assim foi com o Código de Defesa do Consumidor, né? Como o Marcos mencionou aí, no Brasil a gente ainda tem essa cultura, será que essa lei vai pegar ou não, né? Então isso não, ao meu ver, não acontece mais com a LGPD. Ela já pegou, já está aí, já está, né, assim, bem estabelecida. Claro que ainda vai demorar um pouquinho para entrar na corrente sanguínea da sociedade, mas isso aconteceu com o Código de Defesa do Consumidor que muitas empresas naquela época falavam assim: ah, se tua geladeira veio com defeito, se vira, vai procurar na justiça os teus direitos, né? Então, o consumidor saía ali, né, com um problema grande e sem saber quando é que conseguiria resolver. E quando o Código de Defesa do Consumidor entrou realmente na corrente sanguínea da sociedade, hoje todo mundo sabe minimamente ali quais são os seus direitos, né? Ah, se comprou pela internet, direito de devolver por 7 dias, garantia legal ali de 3 meses, né? Para produto, né, serviço, tal. Então todo mundo já pelo menos sabe ali o básico dos seus direitos. Não é mais bem assim o empresário lá pintar e bordar, né? Mas vamos lá. Para a gente pensar, né, em como proteger os nossos dados pessoais sensíveis, isso já é uma classificação, um conceito dado pela LGPD, né? Então, o dado pessoal é qualquer informação que possa identificar ou tornar identificável uma pessoa física, né? Um titular ali de dados pessoais. Não se aplica para a empresa, né? Pessoa jurídica. E o dado pessoal sensível é qualquer dado ali, tem um rol bastante extenso, né? Qualquer dado, simplificando aqui, né, que envolva opção sexual, dados relativos à saúde, ou seja, coleta de íris, impressão digital, peso, né, altura, idade, doença, prontuário médico, qualquer dado relacionado à saúde ou dado genético ou biométrico, né? Orientação filosófica, política, religiosa, enfim. Esses dados, a lei dá uma classificação como sensível, por quê? Porque são dados que, se forem expostos aí inadvertidamente, podem gerar um prejuízo maior, né, para aquela pessoa. Então, o que que as empresas hoje elas têm que estar preocupadas, né? Com a confecção de políticas aí de segurança da informação, aqueles termos de uso, né, que a gente vê, né? Aquelas pop-ups, né, que a gente também vê sobre a utilização de cookies ali. Então, essa documentação inerente ao produto ou serviço que a empresa fornece, não só para o usuário externo, mas também internamente, né? Ou seja, vamos aqui, né, manter um controle de acesso, né, para os funcionários aqui, para os colaboradores, né, e vamos aqui confeccionar os nossos documentos inerentes aqui à segurança dos dados, né? Política de segurança, termo de uso, política de privacidade,
né, que são documentos importantíssimos. Ah, Renato, mas ter um documento desse vai garantir que eu não sofra alguma coisa, que um dado não seja vazado, que eu não sofra invasão? Não, claro que não, né? Nessa área, eu gosto de brincar dizendo o seguinte: não é se vai acontecer um incidente de segurança, é quando acontecer. Pode ser um pensamento muito, muito negativo, mas não é isso, é um pensamento real, né? O Marcos aí pode complementar isso aí com muita propriedade também. É quando acontecer um incidente, né? E aí a gente tem que ter um time de resposta rápido, né, para contornar e minimizar ao máximo esse incidente, né? Investir muito em criptografia de ponta, né? Então mecanismos ali de segurança que possam tornar aqueles dados ali, criar barreiras, né, de proteção ali para dificultar ali a atuação do criminoso, né? Se o ataque vier de fora para dentro, né? De dentro para fora a gente já entra em outra seara, né? É, Treinamento e conscientização tanto de colaboradores quanto de usuários, né? Um gerenciamento adequado ali de senhas, uso de VPN, atualização contínua, né, de todo esse documental, né, essas políticas, né, que eu acabei de mencionar, enfim, a conformidade legal como um todo, a questão do compliance, né? Então você até políticas de trazer o seu próprio dispositivo para a empresa. Às vezes o cara trabalha ali no setor estratégico, sei lá, de segurança, e não vou nem falar de segurança não, porque o pessoal dessa área já é bem calejado nisso aí, mas vamos lá, pegar uma pessoa do RH, por exemplo. E ali o cara leva o notebook dele pessoal para o trabalho, né? Conecta na rede ali. Vai o filho dele, entra num site de joguinho ali, alguma coisa, baixa um negócio, e ali aquele vírus que o filho dele pegou em casa, ele leva para o trabalho e aquilo ali contamina a rede todinha, né? E acaba, sei lá, dando abertura para um ransomware, alguma coisa do gênero que pode sequestrar o dado ou causar algum prejuízo na empresa. Então, assim, são coisas que você pensa que não podem acontecer, mas são muito factíveis, né? Então é mais ou menos por aí que eu acho que as pessoas devem começar, né? Não só as pessoas, mas também as empresas ter esse esclarecimento, né? Renato, continuando contigo. A gente falou agora dos problemas e agora vamos falar das soluções, né? O que é que as empresas podem fazer para minimizar os riscos de vazamentos de dados sensíveis? Bom, então é como eu acho que uma pergunta, né, ela complementa a outra. Eu acho que começa com treinamento, tá? E conscientização ali para colaboradores e empresas parceiras, né, que trabalham junto ali, ou seja, a LGPD, ela classifica ali, ela dá duas classificações, basicamente. O controlador de dado pessoal, que é aquela pessoa, né, aquela pessoa jurídica, né, pode ser pública ou privada, que determina como aqueles dados pessoais serão tratados, né? Ah, claro, pensando aqui em vazamento, né? Risco de vazamento. E ali os operadores de dados pessoais, né? Que também podem ser pessoas físicas ou jurídicas, né? Que tratam dados pessoais em nome do controlador. Ou seja, empresa, sei lá, de alimentos contrata ali uma empresa de segurança para fazer a segurança digital dela. Então, a empresa é uma empresa ali, a empresa não tem essa expertise e contrata outra para prestar aquele serviço. Aquela empresa ali, automaticamente, ela vai ser operadora de dados pessoais. Ou seja, ela tem a obrigação não só contratual, mas uma obrigação legal ali de fornecer e guardar bem aqueles dados pessoais, então, da empresa que ela está garantindo. Por quê? Porque não adianta de nada você ter todo um arcabouço estruturado, legal, com treinamento, né, seguindo ali a lei, com toda a estrutura necessária, se os teus parceiros e colaboradores ali externos, né, não têm as mesmas políticas, né? Então não adianta de nada. Então é aquela coisa, se você vai contratar com a empresa, chamar alguém para tratar dado pessoal no seu nome, ela tem que estar condizente, né, com a sua estrutura também. E aí vai, controle de acesso, né? Nem todo mundo tem que ter acesso a tudo. Eu estou falando aqui do básico, né, dentro de uma empresa. Ah, por que que o fulano do RH vai ter acesso ao sistema do financeiro, sei lá, a compras internacionais? Ele trabalha com isso, é a área dele? Não, por que que ele tem que ter acesso? Por que que ele tem que ter a senha daquele sistema?
Então começa daí, acabar com esse negócio de deixar a senha pregada em monitor, né, que é uma prática muito comum, coloca lá o post-itzinho, login e senha, para não ter, cadê o fulano, faltou, tá doente. Então isso aí é o básico do básico. Eu sei que todo mundo, né, conhece alguém ou trabalhou em alguma empresa que já fez isso, né, ou então ainda faz, mas isso é o básico do básico, né? Então se acontecer alguma coisa ali, a responsabilidade do dono do perfil, e aí para você provar que não foi você, meu amigo, é outro lenga-lenga, né? Ah, como eu disse, é investimento alto em criptografia, né, segurança aí, para anonimização desses dados sempre que for possível. Ou seja, se você não necessita identificar o titular daquele dado, né, pessoal, não identifique, né? Use uma ferramenta, né, para anonimizar aquele dado, né, tornar aquele dado ali inacessível ou pouco acessível, né, para quem estiver olhando de fora, caso um criminoso aí faça um acesso externo, né? Ah, enfim, e definir planos de ação e planos de resposta rápidos, né? Para minimizar esses eventos quando eles acontecerem, né? Porque o risco de vazamento está aí, todo dia. Então, não se engane, várias empresas, especialmente instituições bancárias, devem sofrer, né, dezenas de ataques por dia. Se tem sucesso ou não, é outra coisa, né? Mas talvez a gente nunca fique sabendo disso, porque imagine. Então, o Marcos mencionou também a questão do dano, além do patrimonial, né, o financeiro, o dano à imagem da instituição. Então, se, sei lá, o banco X sofre um ataque no outro dia, desviam 2 bilhões de reais. Você é correntista daquele banco, você vai deixar seu dinheiro lá? Difícil, né? Muito difícil. Eu não deixaria, né? Então, assim, é mais ou menos por aí, tá? Amém. Agora, falando uma situação aqui hipotética, a empresa foi atacada, né? A empresa sofreu um ataque cibernético. Agora, Marcos, quais são os passos que essa empresa tem que dar? Quais são os primeiros passos que essa empresa tem que seguir para conter os danos? Nós temos que entender que ali, naquela empresa, ocorreu em um local uma ação ou omissão, do todo ou em parte, bem como produziu ou deveria produzir-se o resultado. O doutor Renato sabe do que eu estou falando, é o artigo 6º do Código Penal, que descreve o local de crime. Compreendendo que aquele é o local de crime, imagine que eu chegue nessa sala e tem uma pessoa morta, no chão, esticada. A gente aprende que tem que isolar aquela área, tem que reportar a quem detém um conhecimento, isola-se, ninguém chega perto, e chama quem tem o conhecimento específico para poder fazer a forense, né? Fazer a análise póstuma daquele cenário. Não é diferente para o mundo cibernético. Se você sofre um ataque cibernético, compreenda que raramente, hoje em dia, raramente, o que você sofreu não tem uma tipificação penal para aquilo. Então você tem um crime. Às vezes aquele teu funcionário que ele foi demitido por justa causa, por ter feito alguma coisa, pode ser que aquele funcionário tenha cometido um crime, tem um tipo penal para aquilo ali. Inclusive, até digo, atualize sua política de segurança da informação que você bota seu funcionário para preencher e bota umas coisinhas lá do Código Penal, viu? Porque muitas vezes ali o que o funcionário fez também pode ser que tenha uma tipificação penal para aquilo. Então você tem que isolar o local, preservar o local e chamar o especialista. E é importante que esse especialista não seja de casa. Por quê? Porque às vezes o administrador de rede observou naquele momento que ele deixou uma porta aberta. Ele vai lá e fecha, porque está mais preocupado com o emprego dele do que pelo incidente de segurança. Às vezes o administrador de sistemas cometeu algum equívoco. E parece muito história de ficção. Existe uma grande quantidade de vezes que eu estou fazendo investigação forense e descubro que é o funcionário da TI que teve uma responsabilização direta ou indireta, teve a motivação por aquilo ali. Então não se pode confiar. Preventivamente, o que vale a pena fazer, o doutor Renato bem falou agora sobre
o plano de resposta a incidente, o plano de recuperação de desastre. Existe um monte de planejamento que você faz preventivamente para quando ocorrer. E aí eu vou além, doutor Renato, você falou assim, não é se ocorrer, é quando ocorrer. Ainda pior ainda, não é se ocorrer, é quando ocorrer e se eu ficar sabendo que ocorreu. Ainda é pior, porque se eu ficar sabendo, já tem um nível de maturidade bom. Eu sei que fomos vítimas. Então, parabéns, você já está melhor do que muitos. Agora, não ter sido vítima, isso não existe. Infelizmente, isso não existe. Certo? E nem vai existir, não existe sistema 100% seguro. Aí você pode, então, chamar o especialista, o expert, o perito em computação forense, por acaso, né? Para ajudar no planejamento de resposta a incidente. Por quê? Porque da forma tradicional de resposta a incidente, ele tem muito mais uma preocupação de reativar o negócio. Só que hoje, com as legislações ali presentes, você também tem que preservar o local, fazer as devidas análises iniciais e também se preocupar em reativar o negócio. São duas preocupações que não pode ser ignorada. Então, vale a pena você já prever essas possibilidades para caso ocorra, né, quando ocorrer e você ficar sabendo, que o caso ocorra é isso. O caso você fique sabendo que ocorreu, esse é o acaso, esse é o caso ocorra, você ter o seu menor nível de desespero e maior nível de ação, que gere menos impacto, que é a nossa preocupação. Porque o risco, é interessante isso. Como é que eu reduzo um risco? Se risco é probabilidade e impacto, para reduzir o risco, ou eu reduzo a probabilidade, e aí, bem colocado, aí vem firewall, aí vem criptografia, aí vem uma série de questões que eu diminuo a probabilidade de uma ameaça conseguir explorar uma vulnerabilidade, ou também eu posso reduzir o impacto, que é eu ter pronta resposta ao que ocorreu da forma devida, cumprindo todas as questões legais e de compliance que são necessárias, né? E aí eu diminuo o impacto, sabendo bem agir quando ocorrer. Bem, e quais são os maiores desafios enfrentados pelo Brasil no campo da cibersegurança em 2025? Você pode fazer alguma previsão para a gente? E eu acho que já virou redundante isso, né? A IA, ela não é nova. Na década de 50 já existia os estudos, né, de redes neurais, a inteligência da forma, o deep learning, que é o que é hoje utilizado. Se eu pego 5 anos, 6 anos atrás, você tinha a possibilidade de fazer coisas que hoje está sendo implementado, mas que você precisava de um grande conhecimento técnico. Hoje não. Hoje você não precisa de nenhum conhecimento técnico para fazer os maiores crimes. Existe um negócio que já vem funcionando há muito tempo, e olha que a gente começou na Deep Web e hoje você tem na Surface, na internet convencional. Premium Art Service. Do mesmo jeito que antigamente você ia atrás de contratar uma pessoa para matar alguém, agora você contrata um software malicioso, que antivírus nenhum consegue detectar. Agora você contrata um ransomware capaz de sequestrar os dados e pedir um resgate. Tudo isso sem nenhum conhecimento técnico. E hoje, ainda assim, evolui-se para a possibilidade de você, por exemplo, ter facilmente implementado um spoof call ID, que é uma técnica onde o criminoso altera a configuração do seu VoIP, faz uma ligação para você com o número de telefone que ele escolheu ligar. Então, você vai receber uma ligação no seu número de telefone de alguém que você conhece, está lá no seu BINA, é o número da minha irmã,
que eu conheço muito bem, o número é esse, e vai aparecer no Rubina e não é ela. Nada é tão ruim que não possa piorar. O áudio dela falando com você, os criminosos só precisaram ir para a rede social e pegaram as postagens dela, os áudios dela e colocaram para o software aprender. E aí se utilizou-se agora então deepfake voice. Então você recebe uma ligação do telefone que você conhece e do lado de lá tem a voz de alguém que você conhece. Nada tão ruim que não possa piorar. Agora eu vou para a chamada de vídeo. E aí também não deu certo, porque do lado de lá também não está mais difícil hoje em dia de um leigo implementar o tip fake vídeo. Então eu acredito em quem? Nem em mim mesmo eu acredito mais. Né? Hoje a única forma de você tentar conversar com quem você acredita estar conversando, a maior chance que você tem é ligar de volta. Então, sempre esteja com crédito no seu celular. E se ligarem para você, ligue de volta, porque receber ligação hoje em dia não é mais confiável. Então, nós estamos enveredando hoje para duas preocupações maiores para a área de segurança. As maiores, né? Na verdade, eu vou botar três. Só que uma vem movido pelo GDPR, que depois virou LGPD, né? GDPR, porque esse movimento começa na Europa e o Brasil teve que aderir a isso por razões comerciais, e aí cria-se a legislação brasileira, que é a LGPD, e aí os criminosos entenderam que os dados vazados que já se vazava antes, agora eu posso ir atrás de vazar e extorquir dinheiro de você. Olha, se você não me der dinheiro, eu vou vazar os dados que eu invadi ou adquiri. Virou um novo tipo de comércio. Então, hoje a procura cada vez mais por dados para poder negociar esses dados aumentou bastante e não tem como frear muito isso. Segunda preocupação que está na moda, a gente não pode falar IA, acabei de dizer para vocês, e a gente não consegue mais confiar isso. E a terceira que está batendo na porta por culpa também do investimento em IA, porque o IA, como IA requer um alto poder de processamento, o mercado que já era aquecido, por exemplo, para GPUs, por causa de jogos, para quem joga em computador, então você faz placa de vídeo com processador de vídeo, o mercado de GPU teve que deu uma acelerada, inicialmente por causa do cliente que joga, depois deu uma crescida grande por causa das criptomoedas, e agora cresceu mais ainda o investimento de pesquisa e desenvolvimento de processamentos por razão de IA, porque todo mundo quer ter o teu, todo mundo quer um IA para chamar de sua. Então, se cresceu bastante por causa disso. Agora está se aproximando cada vez mais a computação quântica da realidade. Então, pode ser que amanhã a gente acorde sabendo que nenhuma senha mais que nós temos serve para nada. Que há sistemas que em segundos pode quebrar. Esse é o nosso futuro tenebroso. E não é um futuro longínquo, é de hoje para amanhã. Hoje mesmo, cuidado, se sua senha não é boa o suficiente, se não tem caracteres bons o suficientes, e eu digo, 12 caracteres já está fraca, há uma grande chance de sua senha ser facilmente descoberta, já hoje. É uma realidade bem complicada, né? De até de aceitar, né? A gente que está aqui, eu me coloco como, vamos dizer assim, como leiga, né? Eu não sou uma grande estudiosa de cibersegurança, então, assim, para mim, né, para o meu caso, eu já vejo isso como algo é, bem difícil, né? Imagino vocês que lidam o tempo todo com isso, né? Vamos seguir aqui. Renato, de acordo com o Índice Global de Segurança Cibernética de 2024 da União Internacional de Telecomunicações, o Brasil é o segundo país das Américas em maturidade cibernética. Ele perde aí só para os Estados Unidos, né?
Então, que oportunidades o país pode explorar para se tornar uma referência em segurança cibernética, não só na América Latina, mas também no mundo? Vamos lá. Eu acho que o pontapé inicial, né, ele foi dado ali em 2010, né, quando os diálogos sobre privacidade e proteção de dados ali começaram, né, para onde chegar hoje, onde tem a LGPD, né? E como o Marcos mencionou, a questão da GDPR, né, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que a LGPD é fortemente inspirada, né, nesse regulamento. Pode colocar um do lado do outro ali que você vai ver que, né, tem muita a diferença, é muito pouca, né? A inspiração realmente é forte. Aquele foi o primeiro passo, né? O segundo passo, assim, a gente sabe que as coisas no direito, né, bem diferente da tecnologia, às vezes se encontra, às vezes não, geralmente caminham um pouco atrás, né? Então, primeiro acontece o problema, depois o legislador vai pensar, né, em como resolver aquele problema para que ele não aconteça mais. Foi o caso aí, também, já que o Marcos mencionou, da Lei Carolina Dickmann, né, ali em 2012, né? Então, o caso recebeu esse nome, né, que por conta do fato que aconteceu com a atriz, e aí que teve lá as fotos, né, invadidas ali, compartilhadas ali por outras pessoas sem autorização dela, né, fotos ali íntimas, e aí deu-se a criação ali, né, do artigo 154A, né, do Código Penal, que prevê invasão de dispositivo informático, né, ou telemático, né. Então, quebrou a segurança daquele dispositivo, invadiu, né, você já está cometendo crime. Depois a gente teve o Marco Civil, né, da internet ali em 2014, que também, né, todo mundo chamou de Constituição da internet brasileira, né, que já foi uma grande, um grande sinal, né, para o mundo, dizendo, olha, o Brasil aqui está pensando nisso já, né? Então, a gente começou a ver uma certa regulamentação ali e facilitação de certos procedimentos que até então a gente não tinha, inclusive para facilitar investigações criminais, né? Perseguições ali a cybercriminosos, né? E também demandar determinados provedores, né, de aplicação para cumprimento, né, de leis ou pedidos de remoção de conteúdo, né? Então, a gente, em 2012, ali, o WhatsApp começou a realmente viralizar mesmo, e aí a gente viu vários casos ali de vídeos íntimos, né, vazando e sendo compartilhados a nível mundial, e inclusive pessoas, né, tirando ali a própria vida em razão, né, desse compartilhamento, né? Eu gosto de dizer que naquela época teve um breve período que o nosso WhatsApp era um repositório involuntário de vários tipos de conteúdo, né? Então, conteúdos aí de cunho pornográfico, entendeu? Mesmo sem querer, se você tivesse num grupo, você acabava recebendo, né? Várias, né? Não é só vídeo e foto, não. Tinha também, vai direito autoral aí, compartilhamento de PDFs aí, né? De livros, enfim, filmes, né? Etc. Links para filmes, né? Então, a legislação brasileira, ela está se movimentando nesse sentido, e agora em 2023 a gente tem aí o projeto de lei, né, das IAs, né, que aí dispõe ali sobre o uso da inteligência artificial, que é o projeto 2338, né, de 2023. É um projeto muito polêmico, né, se a gente for entrar na seara aqui da discussão desse projeto, né, a gente só sai daqui amanhã, com sorte, né, então, porque é um tema bastante delicado, né, essa regulamentação. E, e só o fato da gente estar discutindo isso, né? Claro, a gente precisa isso é uma discussão que precisa de muita maturidade, né? Muita reflexão dos legisladores, né? Da sociedade, inclusive, né? Tem que chamar a sociedade para participar dessa discussão, da construção, né? Desse tipo de lei, né? Para a gente não inviabilizar o investimento da tecnologia no Brasil. Porque imagine aí, você deixar uma lei tão engessada numa área tão importante como inteligência artificial, ao ponto de que empresas estrangeiras percam o interesse de terem suas filiais aqui no Brasil, por exemplo, né? Porque ele vai ter que se adequar a uma série de regras e, sabe, bem, investimento em determinadas coisas, enfim. A gente tem que ter cuidado com isso também. Não é só pensar em proteger, proteger, proteger por proteger, mas proteger com responsabilidade, pensando, sim, na sociedade, mas também não inviabilizando investimentos, né? Então,
tem que se fortalecer esse investimento no capital estrangeiro e no capital também nacional, em escolas, cursos, enfim, né? Hoje a gente está, depois do DeepSeek aí, né, que a China também deu um grande sinal para o mundo aí, em relação à inteligência artificial, né, que disse, olha, a inteligência artificial generativa, né, que é essa que a gente chama de você perguntar e ela te dar respostas ali, ou gerar alguma imagem, não é só de grandes empresas, de grandes big techs, né? A gente fez um aqui, tão boa quanto, né? Então, e mais barato. E você, inclusive, pode rodar aí no seu computador, se você quiser, né? Então, hoje, o usuário doméstico, se você der um Google e, como rodar o DeepSeek no meu computador, você vai encontrar dezenas de... Renato, o que que é isso? Você vai ter o seu chat GPT ali, o seu DeepSeek, para você. Você vai poder treinar com o que você quiser, você vai colocar o que você quiser e não vai sair dali, a não ser que você queira abrir para o mundo. Então, assim, pense isso em escala de empresa. Claro, a empresa vai ter que investir em treinamento, né? Chamar gente que trabalhe com isso para poder alimentar aquele IA. Partindo para o mundo jurídico, isso é muito interessante para a escritório de advocacia, por exemplo. Até para o governo em si, né? Você tem a sua para fazer determinadas tarefas ali, ou então atender determinadas demandas. Claro que isso demanda investimento, né? Investimento em pesquisa, né? Desenvolvimento, né? É, e claro, ter todo esse marco regulatório, né, legal, harmônico entre si, né, para, como eu disse, não inviabilizar, não fechar, blindar o Brasil, né, de comunicar e trocar experiências ali com outros países. Inclusive, um dos dispositivos da LGPD, se você vai, sei lá, contratar com a... Estou falando a nível governo, tá? Fugindo um pouco dessa parte privada, mas se o governo vai ah, fazer algum termo de cooperação com outro país, a LGPD diz que é interessante que aquele outro país tenha uma legislação parecida com a nossa, né, que disponha aquilo ali, que disponha sobre mínimo de privacidade e proteção de dados, né, direitos ali dos titulares. Então, isso já é alguma coisa, né? Nem todo país tem, né? Uma legislação forte. E isso também acaba virando um ponto para os criminosos. Então, os caras ali podem viver naquele país e praticar o crime de lá? Pode. Agora, ele pode estar aqui no Brasil, conectar numa VPN de um país X que não tenha nada sobre isso, que dificulte a investigação com polícia, que dificulte acordos ali entre órgãos de polícia para praticar o crime. Então, pode achar o cara? Pode. Agora, uma investigação dessa, o Marco sabe bem, às vezes, né, dependendo do nível da o nível da preparação do ataque, pode demorar e pode ser caro, pode ser demorado, pode envolver muita gente e pode demorar, né? Então, mas eventualmente você pode encontrar o cara, né? É difícil o cara ficar 100% escondido para sempre, né? Então pode demorar, mas se tiver investimento, né? Existe um ditado que diz o seguinte: não existe crime perfeito, né? Existe investigação mal feita. Então, com pessoas capacitadas, com um investimento correto, muito provavelmente você vai conseguir, né, chegar no criminoso. Então, assim, para finalizar, é isso: é você pensar num arcabouço legal maduro que consiga conversar com outros países que pensam da mesma forma, tá? Tá certo. Marcos, você pode citar para a gente algum caso emblemático que aconteceu aqui no Brasil, que teve uma grande repercussão, um caso de ataque cibernético? Você precisar da minha memória é a pior coisa que pode acontecer. É que para mim acontece diariamente, né? Mas um Eu caso posso grande, assim, que teve grande repercussão para a gente usar aqui como exemplo, case do cenário de hoje. eu não vou exemplificar, mas teve um caso bem interessante de uma instituição grande que gera boletos de pagamento. E os criminosos, eles entraram no sistema e alteraram o software que gerava o boleto. E eles só geravam um boleto falso se eu atuei na forense nesse caso. Então, eu falo bem, né?
Então, esses criminosos, eles só alteravam o boleto para um boleto falso a partir de tanto. Eles não queriam nem ganhar pouco dinheiro. Boletozinho, eles não deixa entrar o recurso para a empresa, né? Mas quando o valor chegava no valor X, eles alteravam, eles alteravam o boleto. E aí, uma vez pago o boleto, ou seja, é o sistema de boleto da empresa mesmo. Então, os clientes usavam o sistema e geravam um boleto. Renato está para me assustar. Isso existe, né? Só aquele e-mailzinho que o cara recebe, dizendo assim, companhia elétrica, @gmail, tá aqui o boleto. Aí o cara cai numa dessas ainda, beleza, tudo bem. Mas essa não, essa você entra no sistema, gerava um boleto de boa, e aí isso ele ia apenas para só os boletos baixos e queria para a instituição. Os boletos de valor mais alto, não, ele ia para os criminosos. Quando eu fui fazer a forense, eles ligam para mim e dizem, Marcos, nós fomos invadidos há 16 dias que está acontecendo isso. Aí eu, tá bom. Quando eu fui fazer a forense, descobri que estava há 2 anos. Uma pequena diferença, né? Já 16 dias para 2 anos. E é interessante, né, esse caso, por quê? Porque eles não invadiram diretamente esse sistema, que como o sistema era a queridinho dos olhos da instituição, então havia todo um arcabouço de segurança, toda a preocupação em cima disso. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, havia aquele sisteminha velho, fuleiragem, que dificilmente alguém usava, que permitia fazer um upload de um documento. E que o cara vacilou e permitiu que esse documento fosse um código malicioso. E esse código malicioso permitiu o criminoso entrar no servidor, se apoderar do servidor, e fez o que a gente conhece como lateralização. Né? Então, ele foi, a partir que está no servidor, ele vai indo em direção aos outros servidores, até que ele chega, amanhando os olhos, sem ser percebido por absolutamente ninguém, independente do investimento do sistema, disso, e, e se fez aquele prejuízo e tal. Esse exemplo eu vou citar, foi um caso grande, abafado, né? Mas tinha uma dimensão grande, né? Brasil, foi abafado por razão da imagem, e perceba que apesar dos investimentos de segurança, né? E aí fica aprendizado. Se você tem 10 sistemas, você tem que se preocupar com 10 sistemas, né? É isso. Então, esse é um exemplo, é o caso que eu vou poder exemplificar e trazer aí um aprendizado para a gente. Os outros que estão aí na mídia, né? Vai-se a mídia. Esse eu sei detalhes, esse é divertido contar. Muito bem. E agora, para a gente finalizar, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem, né, para o nosso público sobre a importância da cibersegurança, né? Começar pelo Renato e finalizar com o Marcos, tá bom? É, a, a mensagem que eu queria deixar sobre isso é: se interessem mais por cibersegurança. Isso não é uma área, afeta só os profissionais da área ou áreas correlatas, né? Não é, eu acho que isso mais uma vez, voltando aqui ao Código de Defesa do Consumidor, é interesse de todos, porque tudo a gente não consegue mais trabalhar ou fazer qualquer, viver, né? Desassociado de tecnologia. Não dá para a gente ver sem internet, sem celular, sem computador, né? Tá tudo vinculado a isso. Então, primeiro, interesse-se, né, por cibersegurança para saber o que é pelo mínimo necessário aí dentro assim, do usuário doméstico, né, um bom antivírus, né, questão de senha, como o Marcos disse, ó, hoje 12 caracteres tá fraco, né, então repensar a senha, ter cuidados na rede, né, cuidado com o site que você acessa, link que você recebe por e-mail,
via WhatsApp, em grupos de WhatsApp, né? Porque seu pai, sua mãe está mandando que é seguro, né? Até mesmo, tá aí uma chamada de vídeo, né? Como o Marcos mencionou, não dá nem para a gente confiar hoje. Deepfake está aí para fazer tudo isso, né? Então, liga de volta, desconfia, né? O segundo ponto é realmente aí para a sociedade esse amadurecimento, né? Incentivos governamentais nesse sentido, políticas públicas que visem, né, a disseminação dessa cultura, né? E a participação das empresas nesse sentido também, a promoção da informação, né? Essa informação séria, com credibilidade, né? Para orientar a população e também, sim, quase que eu ia esquecendo, também, falando em política pública, mais delegacias especializadas nessa área, né? Mais órgãos, né? Mais investimentos nessa área, mais tem que equipar os órgãos públicos e as delegacias, né? Que existem, não só aqui no Ceará, né? Mas também pelo Brasil, para conseguir investigar mais crimes que acontecem, porque aí a população às vezes o cara tem ali, sofre um incidente, vai na delegacia, aqui ninguém trabalha com isso, ninguém mexe com isso. Vai procurar um profissional, o cara cobra caro, e tem que cobrar mesmo, porque é o trabalho dele, né? Não vai fazer de graça. Então, o Estado tem que prover isso aí também, né? Então, eu acho que a mensagem que eu poderia deixar hoje é essa. Nós aprendemos com os nossos pais o que eles aprenderam com os pais deles. De olhar para os dois lados antes de atravessar a rua. Está na hora de a gente ensinar para os nossos filhos que, além disso, temos que olhar 2 vezes antes de clicar no link. Se no Brasil nós temos mais celulares do que brasileiros, se o Brasil está entre os países mais conectados na internet, e, salvo engano, temos uma média de 9 horas conectados à internet, acho que é esse o número, nós podemos, de forma alguma, achar que nós não estamos inseridos na internet e que a internet não faz parte da nossa vida. Então, a cultura e a educação no uso de equipamentos informáticos tem que nascer de dentro de casa, da escola, do primário, porque hoje aquele abusador sexual de uma criança, um pedófilo, criminoso, estuprador de criança, até um dia desse, podia ser, e muitas vezes era, o vizinho ou um parente próximo. Hoje, o aliciador está lá conectado num jogo online, numa ferramenta de redes sociais, um chat qualquer. É de cedo que nós temos que ensinar os mais vulneráveis, os nossos filhos e os nossos pais e avós e avós, que a internet faz parte sim da gente, a gente faz parte sim da internet, e que precisamos de minimamente compreender que a segurança da informação depende do trabalho de cada um, da preocupação de cada um e da desconfiança de absolutamente todos e de tudo. É isso. Muito bem, com isso a gente chega ao final de mais um Cenários. Gostaria de agradecer a participação do Marcos e do Renato, nossos convidados de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui, próxima quinta tem mais. Até lá, tchau, tchau.
Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.